E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui dividido em 6 temas e já vamos começar falando sobre a direita, começar falando sobre Bolsonaro, que ontem apareceu no Alvorada ao lado da Michelle Bolsonaro. Também saíram algumas notícias na imprensa sobre um outro evento que Bolsonaro participou, que estava fora de sua agenda. E também tem algumas coisinhas extras aí para mostrar, que envolve desde as manifestações, o que ocorreu semana passada e o que a esquerda também anda falando. Algumas coisas bem interessantes. Depois, vamos falar da carreta furacão, porque começam as primeiras brigas públicas. Alguns nomes que foram aí cogitados, né, já estão no ar e já está sendo motivo de intriga interna, briga mesmo assim, sendo tratados como inaceitáveis. Por exemplo, pessoas que se colocaram contra o Dilma no passado, meio que a favor da prisão dele, estavam do lado dos lava-jatistas, enfim. Quero comentar algumas coisas sobre isso e sobre o apetite da turminha da esquerda. Isso tem conexão com o nosso terceiro tema, né? Máscaras, traições, a confusão do Lira e do Lula não diminuiu, pelo contrário, tem tudo aí para continuar crescendo. E tem uma turminha que parece que tá sentindo o cheiro, sabe? Cheiro de confusão. Ia falar outra coisa, naquele líquido que a gente tem aqui, mas tem muito pesado, sabe como estão as coisas hoje em dia. Depois eu quero falar com vocês sobre dinheiro. Assim, gastança, né? Esse gráfico vermelho. Ontem, a nossa classe política aprovou um projeto aí que basicamente aumentou os salários dos deputados, presidente, ministros em 50%. E eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a Bolsa Verde, que estão querendo inventar para dar para as pessoas, cuidar do meio ambiente, mais algumas coisinhas. Também tem algumas coisas que envolvem a Argentina, as manifestações de rua por lá e mais algumas coisinhas. Se der tempo, quero falar sobre a parte 7 e 8 do Twitter Files. Foram divulgadas, eu acho que principalmente a parte 8 é extremamente interessante. E se der tempo também, algumas notícias internacionais, mas vamos que vamos. Ontem, né, foi logo que eu abri o vídeo. Eu creio que a maior parte de vocês deve estar sabendo disso. E não tem muito o que explicar, porque Bolsonaro ele apareceu ao lado da Michelle, foi lá conversar. Na verdade, não foi conversar com a população, né? Ele foi lá, dar uma olhada, né? Tava tendo lá a questão do arreamento da bandeira. Ficou lá, bem sereno, bem calmo, todo mundo perguntando e aí, etc. Um ponto que chamou bastante atenção foi a emoção da Michelle Bolsonaro. Em determinado momento, ela ajoelhou, né? Tinha feito a oração, também acabou chorando. Esse daí foi um evento que circulou bastante ao longo do dia de ontem, mas não foi o que chamou a minha atenção. Isso daqui dá para falar, porque tá aqui até na imprensa. No dia de ontem, isso aqui realmente chamou minha atenção. O Igor Gadelha, ele escreveu essa nota dizendo que Bolsonaro se reúne com Vilas Boas pela segunda vez. Não é a primeira, é a segunda. E realmente fica assim um questionamento no ar. Bolsonaro, ele não foi sozinho. O Igor Gadelha disse que estava na presença do Braga Neto. A outra vez que eles teriam ido visitar o general Vilas Boas foi no último dia 7 de dezembro, então poucos dias atrás. Qual o assunto da conversa? Aí não existe nenhuma notícia. Eu não sei, não tenho nenhuma fonte especial nem nada. Mas todo mundo noticiou isso daqui, então isso aqui acho bem difícil, não sei até porque, né, não tem como chegar na casa do Vilas Boas e não chamar atenção. Mas enfim, a nota do Igor Gadelha, ele fala sobre a matéria do Guilherme Amado, que aí também chama mais ainda a minha atenção, que fala o seguinte, que na terça-feira, logo pela manhã, bem cedo, o Guilherme Amado havia soltado uma nota dizendo que Bolsonaro ainda espera de alguma maneira reverter sua saída da presidência da República. Qual maneira? Não sei. Mas, segundo aqui, uma possível maneira apontada, né, na matéria do Amado, que o Gadelha repete, que é, ele ainda acha que pode, a depender dos acontecimentos dos próximos dias, convocar os militares a agirem como um inexistente poder moderador. Como seria isso, etc, tudo mais. Enfim, o Guilherme Amado, lá na nota dele, fala sobre um artigo, começa com 1, termina com 2. Eu acho que eu fico mais preso com a questão do alguma maneira. E isso daqui, no final do dia, eu acho que vem mais para reforçar uma coisa que, sei lá, eu sempre acreditei, sempre falei para vocês. Eu acho muito difícil que, assim, caso exista alguma maneira de tentar evitar que o Brasil vá pro buraco, né? Caia num abismo.
eu acho que dificilmente Bolsonaro não vai tentar. O que tiver para fazer, que tiver dentro do alcance dele, né? Sem, sabe, dentro de suas atribuições, conhecendo Bolsonaro, conhecendo o perfil de Bolsonaro, vendo o que Bolsonaro fez ao longo aí de todos estes anos, não apenas como presidente da República, também como deputado federal. Quem acompanha Bolsonaro mais tempo aí sabe. Enfim, eu aguardo, sempre peço para vocês, tenham serenidade, tentem não passar do ponto em nenhum momento, não é acabar compartilhando alguma coisa que possa se virar contra a direita, aí a turma, sabe como a imprensa pega, aí deslegitima o que está acontecendo e fala isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Eu prefiro esperar Bolsonaro ver o que vai acontecer. E por fim, o Igor Gadelha, ele faz questão de destacar uma coisa que eu acho que uma parte de vocês também deve lembrar, que o Vilas Boas se manifestou favorável às manifestações de cunho golpista que acontecem na porta de quartéis, né, ao redor do Brasil. No feriado Dia da República, em 15 de novembro, o Vilas Boas publicou nota no Twitter na qual exaltou as manifestações bolsonaristas nas portas de quartéis. A gente chegou a comentar sobre isso na época, mostrou o Vilas Boas, ele principalmente cobra respeito às pessoas. Respeito, tentar entender a insatisfação, o que é que está realmente acontecendo, qual é o clamor dessas pessoas. Mas, sabe como é? Então, para sair nota, uma coisa foi conversada. Vamos esperar, com certeza, qualquer novidade real, factual, que eu tiver realmente uma convicção mínima, falo, pessoal, soube disso, soube daquilo outro. Enquanto isso, sigo acompanhando. Outra coisa que eu acho que também vale a pena ficar de olho, talvez não saia nenhuma matéria na grande imprensa, mas pode sair naqueles veículos, sabe, do estado, aquela página de notícia que normalmente cobre apenas uma cidade, por exemplo, lá, página de notícias sobre Brasília. Tem toda cidade no Brasil, não é toda cidade, lá em Feira de Santana mesmo tem, os blogs de Feira de Santana. A gente acompanhou o que aconteceu em Brasília, atos que envolveram vandalismo, que a direita toda repudiou, inclusive a direita se questionou, será que não foram infiltrados? E com base em quê? Pegar um exemplo que eu acho que é muito bom. Pô, o pessoal tava tocando fogo em carros que tinha a bandeira do Brasil. Tem um vídeo que circulou de uma caminhonete branca, tem a bandeira do Brasil plotada no vidro, os caras tocando fogo, não faz muito sentido. O cara de direito vai tocar fogo no carro com a bandeira do Brasil? Então muita gente se questionou sobre essa possibilidade. Será que não são infiltrados? E aí, a Celina, que será a vice-governadora aí do Distrito Federal, ela diz que vândalos que depredaram Brasília foram identificados. Então é bom ver quem é, de onde veio, de onde surgiu. Será bem interessante ver. Se a imprensa não falar nada, tem algum sinal. Que se realmente fosse alguém muito ligado à direita, né, isso, aquilo, outro, com um amplo histórico de defesa de anos e anos e anos, aí a imprensa ia fazer um estardalhaço. Vamos esperar, vamos ver o que vai sair disso daí. E falando sobre as manifestações, ontem circulou bastante aí nas redes, não sei se vocês viram, a gente vai ver aqui juntos, uma fala do Flávio Dino, na participação dele aí na segunda-feira no Roda Viva, que ele fala sobre as pessoas que estão em frente aos quartéis. O que é que a esquerda anda aprontando, ou na verdade pensando? Olha isso aqui. O ministro Múcio é dono desse problema e eu sou solidário a ele, mas e tenho conversado muito com ele. O que eu posso te dizer é assim, a nossa parte, além de eu conversar com meu amigo querido ministro Múcio, é que quando uma pessoa está cometendo um crime federal, que é o caso, em flagrante, essa pessoa não só pode, como ela deve ser presa. Quem diz isso? Código de Processo Penal. Então, a pessoa ir com um cartaz SOS extraterrestres não é crime. A pessoa ir com um cartaz, só é engraçado, a pessoa ir com um cartaz SOS Forças Armadas é crime. Está no Código Penal. Bom, nós não estamos no governo ainda. O ministro Múcio, com certeza, vai dialogar com as instituições visando ao cumprimento da lei. Quando ele falar que é crime, SOS Força Armada é crime, o jornalista abre um sorriso de canto a canto. Esse vídeo eu vou mandar no link aqui, lá no canal do Telegram. Vocês podem baixar e dar uma olhada. Agora veja, uma explicação jurídica é essencial.
As áreas ditas de administração militar, conceitualmente servidão militar, não excluem, é importante lembrar isso, a atuação de outras instituições. Porque uma coisa é a área que é de domínio da União, o quartel. As pessoas não estão dentro do quartel, elas estão nas regiões lindeiras, fronteiriças. Existe uma servidão militar, uma legislação antiga, quase 100 anos, 1.300 metros a contar do muro. Mas essa administração militar é exatamente para proteger o quartel do risco, por exemplo, de alguém colocar um carro com bomba e explodir o quartel. Então, não há lei que proteja esse tipo de atuação e também não há lei que impeça o cumprimento de ordem judicial quando, por exemplo, houver uma decisão em face do cometimento de um crime. É importante distinguir isso. Agora, eu, Felipe, acho que o caminho melhor sempre é o diálogo. E é esse diálogo que o presidente Lula está orientando e que o meu amigo ministro Múcio vai conduzir. Diálogo. Mas, se não aceitar os nossos termos, sentiu o drama. Sentiu o drama. Assustador as possibilidades que estão no horizonte. Se a turma da esquerda subir a rampa, né? Em outro momento, também questionaram para o Flávio Dino sobre questões ligadas a pautas que seriam prioritárias. Quero nem adiantar. Você viu? O jornalista pergunta: e aí? Tem algum projeto para combater a corrupção? Isso, aquilo, outro? Vamos ver quais são as preocupações do cara que está sendo cotado para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministro, o senhor tem algum projeto legislativo prioritário para esse mandato? Quer dizer, uma das funções do Ministério da Justiça é também ter uma interface com o Legislativo. O senhor defende alguma mudança na área de combate à corrupção ou à lavagem de dinheiro? O senhor vai ter alguma prioridade nesse campo? Será que o jornalista também ele podia perguntar: ministro, tem algum projeto, alguma prioridade para salvar vidas? Salvar vidas, combater o crime, realmente assim, aquele criminoso violento. E aí, tem alguma coisa? Não, perguntou, mas beleza, né? Corrupção, lavagem de dinheiro. Perguntar isso para a turma da esquerda é interessante. Será que a esquerda tem algum plano para isso daí? Temos um debate interessante sobre acordo de leniência, que é um debate que pode ser legislativo, porque eu separo. Uma coisa é rediscutir acordo de leniência já celebrado, sou contra, embora isso não esteja na nossa área, mas juridicamente sou contra. Outra coisa é discutir, do ponto de vista normativo, como cumprir os acordos de leniência já celebrados. Por exemplo, é possível que prestações pecuniárias sejam transformadas em prestações de serviço? Isso seria bom para as empresas se recuperarem mais rapidamente e para a sociedade conseguir ter a reparação efetiva do dano mediante uma atividade prestacional da empresa? Então, esse é um tema que pode aparecer. Vai depender do TCU, da CGU. Nós vamos recriar a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Mas não há dúvida, Flávio, eu disse isso há pouco, né, quando eu falei para a Laura sobre a Arca de Noé, o dilúvio, o final dos tempos, eu não tenho dúvida que a grande preocupação deve ser em torno dos crimes cibernéticos, crimes digitais, direitos digitais de um modo geral. Esse é o tema que, veja, ele é tão central que ele esteve na diplomação, no discurso do presidente Lula e no discurso do presidente Alexandre de Moraes. E há um clamor mundial na União Europeia, e há uma necessidade brasileira evidente. Um país soberano não pode ser sequestrado por corporações privadas, quaisquer que sejam elas, porque isso é perigoso, em todos os sentidos. Esse final, quando ele fala que um país não pode ser sequestrado por corporações internacionais, ele está falando que tem que ter regulamentação. Tem que ter regulamentação das redes. A prioridade da turma da esquerda é o digital. São as redes. Eu vejo muito relato diariamente, diversas pessoas comentando sobre tudo que está acontecendo. Eu vejo às vezes como algumas pessoas estão assim num estado de nervos
sabe? Assim, que eu fui, cara, como é doloroso às vezes ver. E eu também eu sinto às vezes mais dor daquelas pessoas que estão sendo usadas. Eu vejo assim muita gente também diariamente postando mil e uma coisas que eu falo, bicho, agora surgiu uma nova onda de ficar olhando decretos. Qualquer novo decreto que sai no Diário Oficial da União, pronto, o pessoal vai lá, já tenta entender alguma coisa, etc. Muitas vezes é só alguma coisa comum, as pessoas não fazem comparativo com os anteriores, mas enfim, eu entendo a preocupação ela é real, ela tá batendo na porta, assim como durante a campanha a direita avisou 1001 vezes o que a esquerda faria caso eles chegassem ao poder. E a imprensa falou, não, vocês estão viajando, jamais. Não vai ser isso não, vai ser a frente ampla, vai ser paz e amor, vai ser responsabilidade fiscal. Não foi nada disso. Nada disso. Então, da mesma forma que a esquerda avisou, cara, a direita avisou, vai dar ruim, a própria esquerda tá avisando. E a direita tá falando, cara, vai ser muito complicado. Eu vejo algumas pessoas falando, se a esquerda voltar, sei lá, será que algum dia o Brasil ainda vai ver chance de ter liberdade de novo? Será que vai passar 30 anos preso em um cenário como esse? Desolador, destruidor. E as coisas realmente estão complicadas. Muito complicadas. Eu não tiro a razão de ninguém. Eu não falo assim, não, se acalma que tudo vai se resolver. A coisa realmente está complicada. Realmente as coisas estão bem complicadas. A única coisa que eu peço sempre é tenham serenidade, vão atrás de informação, chequem. E, gente, principalmente, se alguma coisa real acontecer, de verdade, para valer, dificilmente você vai receber essa informação em primeira mão. Dificilmente você vai receber essa informação em primeira mão. E dificilmente alguma informação assim que seja extremamente necessária, que precise fazer uma denúncia, que isso, que aquilo outro, que vai realmente fazer uma grande diferença, vai sair também aí da sociedade civil, né? O povo comentou alguma coisa, o jornalista, dificilmente. Então, pelo menos com relação a isso, tentem se manter menos ansiosos. Tentem manter um pouco mais de calma em relação a isso. Não o cenário. A possibilidade realmente é uma tragédia. Uma tragédia que está se pintando, mas tem muita ponderação. Muita ponderação. Continuando aqui, para mostrar ainda mais sobre a esquerda. E aqui eu acho que dá para puxar uma linha. Foi uma coisa que eu estava refletindo e que eu acho também, independente de qualquer tipo de cenário que pinte no ar, eu acho que serve... não é que serve de aprendizado, mas acho que é uma coisa que nós temos que interiorizar dentro da gente. Ontem, o Augusto de Arruda Botelho, vocês devem, a maior parte de vocês, saber quem é ex-advogado da Odebrecht, anti-lavajatista, da turma e da picanha, foi candidato pelo PSB. Ele anunciou que ele foi convidado e que ele aceitou o cargo para ser secretário nacional de Justiça. É um dos nomes aí que podem compor o novo Ministério de Segurança, Ministério de Justiça e Segurança Pública, caso a esquerda assuma. E aí muita gente tava falando, meu Deus, é um absurdo, é isso, é aquilo outro, e tudo mais, e blá blá blá. E aí o pessoal às vezes só levanta uma coisa ou outra, e aí muita gente fala assim, tá, mas e daí? Tenta pensar pela cabeça da esquerda. Se você mostrar apenas coisas ligadas à esquerda, o cara fala, bicho, você fala, esse cara defendia o Lula. Mas o cara de esquerda, ele defende o Lula. Então fala, é exatamente por isso que escolheram o Augusto de Arruda Botelho, porque ele defende o Lula. Então tem que pensar muito bem nos argumentos que são utilizados. Tem que tentar usar algum tipo de argumento que o outro lado, ele vai no mínimo parar pra pensar, não vou deixar de gostar, mas esse ponto me fez pensar. No mínimo fazer pensar. Vejo muita gente sofrendo chacota, fala uma coisa, fala outra. Eu cliquei só pra ver as respostas que o Augusto de Arruda Botelho estava recebendo em seus comentários. Aqui foram as 5 primeiras que apareceu. Literalmente as 5 primeiras. Eu vi a reportagem, que orgulho, parabéns. Um trabalho justo e honesto é o que esperamos dos senhores. Parabéns, Augusto. Que felicidade. A turma da esquerda tá achando ótimo. Tá achando ótimo. Eu acho que, assim, a grande parte do poder popular tá no convencimento de mais pessoas para tentar engrandecer o movimento. E o resultado final da movimentação popular, desse convencimento, se dá normalmente nas eleições. Sei que tem vários. Mas isso aqui... 99 deputados eleitos. Vamos falar disso aí? 99 deputados eleitos.
14 senadores. Isso daí foram vocês. Ou foi quem mais? Foi quem? Será que foi o que? Foi jornalista? Pode ter participação, um canal ou outro. Gente, sejamos realistas. Sejamos realistas. Ainda que tenha alguém que pega 1 milhão de views por vídeos, sejamos realistas. Quantos votos os candidatos do Jair tiveram ao redor do Brasil? Então foram vocês. No final do dia são vocês. Vai ter eleição para prefeitura agora em 2024. Quem que faz a grande diferença? São vocês também. Prefeitos e vereadores, são vocês. Mais do que ninguém. Esse boca a boca, ele é absurdo. Absurdo. A grande função das redes no final do dia é a transmissão de informação, fazer aquele compilado, alguma explicação assim, um pouco mais técnica, porque nem todo mundo também tem tempo de passar o dia todo lendo, se informando, etc. Às vezes, não, você tá ali, aquele menino lá, ele traz um compilado, 1 hora por dia, vários assuntos, a gente faz a cobertura, mas no dia a dia, e o tete a tete, e o furar a bolha, quem faz são vocês. Sempre foi assim, a gente falou isso aí durante todo o pleito. E aí você vê, ó, tá todo mundo batendo palma pro Augusto de Arruda Botelho. Aí imagina, tu chega pro teu amigo, isentão. Aí ele apoiava o Dilma. Aí falou, tá, mas e daí? Ele não é Lula, ele é isentão. Fala, e daí? Aí tu fala, mas ele era ex-advogado da Odebrecht. Aí o cara pode entrar contigo na discussão, e a gente já comentou isso bastante, sobre a Lava Jato. Entre os frutos positivos que realmente tiveram e os possíveis excessos, que também teve uma coisinha ou outra. Não dá pra negar. E aí, se entrar nessa decisão, ele vai falar, mas o Augusto, ele tava fazendo isso, fazendo aquilo outro. Agora, quer ver um bom exemplo? O Augusto de Arruda Botelho é o pupilo do Márcio Tomás Bastos. Essa informação? Ah, só por causa disso? Não. Eles criaram juntos o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Qual um dos grandes legados desse instituto? Algo prático que eles conseguiram? Aprovação da audiência de custódia. Hoje, com a situação criminal que o Brasil enfrenta, com o que a audiência de custódia realmente representa no final da linha, eu acho que a maior parte do brasileiro está insatisfeito com isso, depende do lado político dele. Você chega a falar que tu é a favor da audiência de custódia? Essa turma aí tem dedo. Essa turma apoia. Tu acha isso bacana? Garanto que nada o cara começa a pensar, pô, então, né? A não ser que seja aquele cara de esquerda que fala que a grande preocupação dele é a violência policial e não a violência do bandido. Então temos que pensar bastante, até na hora de trazer o argumento. Fica aí de reflexão. Avançando aqui ainda, esse primeiro tema tá rendendo, viu? Fiquei pensando muito aí nas últimas horas sobre diversas coisas, mas enfim. Teve outro nome aí que também foi colocado na mesa. Você vê aqui pela Mônica Bergamo, um dos bastiões do petismo dentro da imprensa brasileira. A Mônica Bergamo, quando ela escreve um tweet em caixa alta, caps lock, ela tá gritando. Normalmente é o significado de caps lock na rede social. Atenção! Dino indicou o policial que apoiou a prisão de Lula para comandar a PRF. 7h10. 7h38. Ela, nervosa, voltou de novo com a mesma notícia. O novo diretor da PRF, do governo Dilma, era fã de Dallagnol, elogiou Moro e apoiou a prisão de Lula. E como se fosse pouco, ela volta de novo às 7h40. Palavras do futuro diretor da PRF do governo Lula sobre a prisão do Dilma. Ver Dilma como inocente significa acreditar que há uma trama extremamente complexa e articulada que condenou 220 empresários, servidores e políticos em várias instâncias. Para Mônica Bergamo escrever 3 tweets, 2 em caixa alta e os 3 compartilhando a mesma notícia, alguma coisa tem. Alguém tá falando, Mônica, aperta aí, né? Repercute. Você vê que não apenas a Folha de São Paulo, todos os blogs de esquerda comentaram sobre isso, mas a gente já sabe que é blog de esquerda. Eu fico assustado quando eu vejo a grande imprensa, né? O consórcio. Aí você vê o Globo já soltando uma informação dos bastidores da turma da carreta Furacão. Escolha para a PRF deflagra a primeira crise entre aliados do Dilma que são contrários à Lava Jato. Aí fala que a escolha do Edmar Moreira
Camata para comandar a PRF enfureceu dirigentes petistas e integrantes do grupo Prerrogativas. Aquele grupo de advogados que só sai na coluna da Mônica Bergamo. Essa indicação do novo diretor-geral da PRF é um desastre. O cara é admirador do Moro, do Dallagnol, escreveu integrante do Prerrogativas num grupo de WhatsApp. Um absurdo total. Está deflagrada a primeira crise. Concordou outro membro. E tem mais confusão. Essa não é a única crise, não. Não é a única. Teve mais críticas abertas vindo aí da turma da esquerda. Mas a gente chega lá. Antes, estão falando aí que se a esquerda subir a rampa, o Padilha será escolhido para as relações institucionais. O Padilha é o aliado aí do Dilma que rodou a Faria Lima. Foi lá na XP algumas vezes, pelo menos é o que dizia as matérias do Lauro Jardim. Olha ele aí, né? Fazer as relações institucionais. A imprensa também bate o martelo que a Isolda Sela, tá lendo o nome dela? Tomou uma rasteira, estava cotada para quem sabe assumir o MEC. Não vai. Entregarem para o Camilo Santana, petista. O PT tá abocanhando tudo. Se lembra daquele texto do Cunha que a gente leu tem um tempo atrás, que o Cunha apontava que o apetite do PT é algo que o Dilma nunca conseguiu segurar. E que isso daí ia causar muita confusão. A priori o Cunha meio que estava certo. A turma do PT segue assim, faminta. E a Isolda Sela, que a turma da esquerda inclusive pontuava que não pode ser ministra devido à proximidade dela com a iniciativa privada, mais especificamente a turma do Lehman. Isolda Sela, você vê de onde a gente está saindo para onde a gente pode chegar. Tínhamos Carlos Nadalim como secretário da alfabetização. E agora, se da esquerda, Isolda Sela será secretária de Educação Básica. É a mesma coisa, mas é como se fosse. A alfabetização e a educação básica está ali bem próximo uma coisa da outra. É capaz da turma da esquerda até acabar, né, com a Secretaria Especial só para alfabetização. Continuando, para mostrar que o apetite da esquerda segue gigantesco, a fritura das mulheres cotada para ministérios de Lula. Simone, Marina, a Isolda Sela, Nízia Trindade no Ministério da Saúde e mais alguns nomezinhos aí estão tomando um calor. E sobre a Marina e a Simone Tebet, tem uma coisa que é bem interessante quando você junta duas matérias. Teve inicialmente um movimento, a Folha de São Paulo conta, e eu não entendi assim muito bem a lógica. Aí quando eu li a matéria eu falei, rapaz, essa turma realmente não tá pra brincadeira. Não tão pra brincadeira, não tão pra dividir o pedaço do bolo. A Folha de São Paulo diz que Simone Tebet reafirma desejo por área social e ouve que o PT também quer a parte. O PT quer tudo. E aí, a senadora conversou com a Gleisi Hoffmann, que perguntou o que ela acharia de ocupar o meio ambiente. Nunca o nome da Simone Tebet circulou em torno da pasta do meio ambiente. Qual a lógica disso? A gente já fala. Só que antes fala o seguinte, né? Bater um papo, Simone Tebet com a Gleisi Hoffmann. A MDBista, porém, ouviu que comandar a pasta é uma demanda do PT e que o novo governo foi eleito com mote de combate à fome e por isso seria importante que o partido gerisse esta área. Tebet chegou a argumentar, segundo relatos, que ela poderia fazer uma gestão compartilhada. Não, vamos fazer aqui. Eu nomeio aqui para vários secretariados importantíssimos, só os picanheiros. Não. Não estamos aqui para negociar nada. Estamos aqui para impor. Essa é a esquerda. Aí, você pensa, né? Pô, vai botar Simone Tebet no meio ambiente e a Marina Silva. E desde quando a Marina realmente seria uma candidata? Desde quando eles só não usaram a Marina para jogar fora? A esquerda é assim, né? A esquerda vê pessoas como útil e inútil. Você é útil, beleza. Você não é, vai embora. Marina descarta a autoridade climática e foca no meio ambiente, apesar de fritura do PT.
Aí diz que ela está focada no Ministério do Meio Ambiente, inclusive turbinou seu favoritismo nos últimos dias após a senadora Simone Tebet negar interesse na pasta. Pessoas próximas ao Dilma, por sua vez, argumentam que a deputada se tornaria uma ministra indemissível, visto que seu nome tem respaldo nacional e internacional e uma eventual exoneração causaria desgaste à imagem do novo governo. E ainda fala, né, que tem quase importantes que acham que ela é radical, as pautas dela. Imagina, a turma da esquerda acha que a pauta da mulher é meio radical e que o agro também vê isso. Imagina o tipo de pauta. Só que aí ao longo dessa matéria explica. Pensa o seguinte: se você emplaca a Simone Tebet no meio ambiente, e a Simone Tebet, em tese, ela tem um capital político muito maior do que da Marina Silva. Ela foi em terceiro lugar na eleição no primeiro turno. Então você pode chegar pro cara e falar: não, pô, eu tô dando meio ambiente pra Simone Tebet porque eu tô tentando valorizá-la. Entendeu? Não, e aí coisa. A turma fala: não, entendi. Aí tu fala: e a Marina agora? Eu falei: então, né, a Marina, rapaz, infelizmente a Marina não quer autoridade climática, tem a Isabela também. A gente pode ver que com a secretaria você só inventa um cargo ridículo que ela não vai querer e você consegue dar um totó, né, dar uma rasteira, fala: segue teu caminho, tartaruguinha, porque é Simone Tebet. E aí com a cajadada só, tu tira dois coelhos, resolve a cota do MDB com a pasta, sabe, que não vai mandar muita coisa, quem vai mandar é a autoridade climática, vai estar ali, vai dar o direcionamento que tiver que dar, vida que segue. Outros temas também serão costurados aí se a esquerda voltar ao poder através do Itamaraty. Então, deixa ela Simone Tebet brincando aí com o controle desligado. Vai, fala aí tua lorota, tá de boa. E não é indemissível. Porque ela não tem um respaldo internacional, ela não tem um histórico no meio ambiente. Aí você vê como são as coisas. A turma já tá pensando em nomear para demitir. E não é o único caso. Não é o único caso que já tá se pensando em nomear para demitir. Tem um cara aí que também tá cotado, já tá precisando colocar ele para ficar um ano de ser demitido. E aí a Glaze entra. A gente chega lá. Olha o nível das coisas. A gente sai de discussão técnica, nomes técnicos, que inclusive ontem o ministro que entrou no lugar do Rogério Marinho, esqueci o nome dele agora, no desenvolvimento regional, ele estava agradecendo a Bolsonaro, ele compartilhou uma notícia, ele fala: eu jamais acreditei que um técnico pudesse ocupar um cargo de ministro um dia. Isso só foi possível na gestão Bolsonaro. A gente sai disso para entrar nessa maluquice. Aí você vê, isso é uma matéria longa, eu só quero trazer a manchete e um parágrafo. Cada um fala uma coisa. Não que sejam diferentes. Vou pro parágrafo primeiro. Isso aqui é uma entrevista do possível ministro das Relações Exteriores, que ele fala o seguinte: vamos criar uma Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Energia. São temas correlatos? Se interpenetram? A questão climática será um tema central da agenda. É só mais um reforço. A esquerda está batendo nessa tecla há muito tempo e eu acho que vocês, melhor do que ninguém, já entenderam os problemas dessa agenda verde, essa pauta ESG. Quem está comentando sobre isso já tem um bom tempo. Beleza. Agora vamos para o título. Isso foi matéria de hoje, 5 da manhã. Mauro Vieira defende retorno da Venezuela ao Mercosul, mas descarta visita do Dilma ao país. A manchete não está completa. E você vai ler o texto disso neste primeiro ano. Ou neste início. Não está falando que não vai. Agora não. Agora não. Já está defendendo o retorno da Venezuela para o Mercosul. Não está negando a viagem. Mas agora, é só o agora não. Ou seja, em algum momento vai. Olha a guinada que isso também já era extremamente esperado, que a política externa do país pode dar. Saímos de diálogos com um país que realmente pode agregar alguma coisa e nos afastando das ditaduras aí que a população sofre para voltar a mesma turminha do Foro de São Paulo. Aí que eu falei que tem mais confusão. Eis que surge o Aldo Rebelo. Para falar dessa galera. E aí perguntaram para ele sobre a imagem do Brasil, se não ia melhorar, se o Brasil não ia se tornar agora um país porreta, admirado no exterior. Olha o que o Aldo Rebelo disse.
É evidente que com o Lula presidente a imagem do Brasil melhora, tá certo? Sem dúvida. Não há dúvida sobre isso. É que ninguém vive de imagem, não é, Mito? Sim, mas o que é a imagem? O jornalista pergunta, né? Não, a imagem vai melhorar, etc. E o Aldo Rebelo responde, mas ninguém vive de imagem. Ninguém vive de imagem. Pode produzir para nós. A imagem pode melhorar e eu torço para que, além da imagem, melhore. Não sou otimista em relação a essa possibilidade. Não sou pelas relações do próximo governo com essa agenda internacional, com essas ONGs internacionais que estão aqui não em busca do nosso bem, mas em busca dos nossos bens, com honrosas exceções. Repito, com honrosas exceções, mas eu conheço esse pessoal. Eu sei o que é que eles querem, a serviço do que eles estão. Então, eu acho que como esses compromissos de setores do atual governo, com essa agenda internacional, com essas ONGs, com o Partido Democrata Americano, com esse pessoal da França, são laços muito profundos. Eu acho que teremos, nessa questão da Amazônia, tempos muito difíceis. É a minha impressão. E torço muito para que o novo governo, além da imagem, nos traga também resultados em relação a essa agenda e à Amazônia. Mas te confesso que não sou otimista em relação a essa possibilidade. Nem a esquerda, né? Mas marxista, trabalhista, nacionalista, né? Soberanista, tá botando fé na possibilidade do Brasil dar certo. Todo mundo sabe, vai ser um caos. Vão quebrar o país. Fora quem vai ser perseguido. Aí que eu tô falando. O apetite da turma está imenso. Segundo as intenções, o empenho da Glaze em emplacar o Márcio Macedo na Secretaria-Geral da Presidência guarda uma estratégia. Ela pretende trocar de lugar com Macedo, um dos vice-presidentes do partido, no ano que vem, quando acaba seu mandato. Pelo estatuto do PT, ela não pode ser presidente do PT e ser ministra ao mesmo tempo. Ela não pode só entregar o mandato, ela tem que cumprir. Ou seja, coloca o cara, passa um ano e vira ministra. É petista dando rasteira em petista. Tem como esse país dar certo? Fala a verdade. Aí você vê. Estão tentando aí também placar, né, algumas pessoas de fora. Para tentar criar que seja um mínimo diálogo com o empresariado. Vocês viram que chamaram o Josué Gomes para assumir, por exemplo, a indústria. Não quis, negou. Aí fala, empresários descartam assumir desenvolvimento. O Dilma cogita agora o ex-ministro da Dilma para a pasta. Já que não quer, vamos voltar para a turma da picanha. Na conversa entre Lula e, nome muito difícil, muita consoante, segundo ambos relataram a pessoas próximas, ficou claro que a visão do empresário para o desenvolvimento seria muito diferente do Dilma. O empresário considera importante, por exemplo, reforçar iniciativas de abertura comercial. Vamos abrir a economia. E aí não choca. A esquerda não quer isso. E também manter o controle da iniciativa privada sobre atividades como a produção de energia e o refino de combustível. E a turma da esquerda não só não quer privatizar, como a turma, se deixar, quer reestatizar. Até mudar a lei das estatais. E aí, tem isso aqui também. A sabotagem petista. A irritação com o futuro governo entre aliados ao centro, e mesmo em setores mais progressistas, que aderiram para o Dilma no segundo turno, está silenciosa, mas poderá causar problemas ao futuro governo. Está se engolindo a contragosto a postura hegemônica do PT, como se o Dilma tivesse levado a fatura no primeiro turno ou com a grande diferença de voto. E não foi. Ele não venceu. Ele não venceu mesmo, né? Ele teve 61,4, mais ou menos, por cento da população que não votou nele. Aí vocês também entenderam o que eu tô querendo falar. Mas enfim, já não teve isso daí. Se não fosse todo o consórcio, todos os picanheiros e isentões, Nando Moura, MBL, etc. Mas tá se achando o rei da cocada preta. Aí diz que entre aliados
engoliu-se a escolha de Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho. O PDT queria, o Solidariedade também queria. E a possível escolha de Camilo Santana para a Educação, em atropelo de uma aliada. Há ainda a insatisfação com a tentativa do PT de tirar o desenvolvimento social, o seu Bolsa Família, da Simone Tebet, e também até mesmo o Ministério da Cidade, com Minha Casa Minha Vida, do PSB ou do PSOL, né? Nem para o Márcio França, nem para o Boulos. O PT que ainda esportes, direitos humanos, mas não é só. A legenda resiste a nomes sugeridos pelo Alckmin. Acabou a farra. Alckmin, senta lá, Cláudia, e fica quieto. Vice-presidente eleito para compor a equipe do Haddad no Ministério da Fazenda. É menos porque gostam de Tebet, porque defendem o PSB, o PSOL, ou acham que Alckmin é um grande headhunter. É somente porque veem que os petistas estão achando que o governo pode ser apenas deles. Eu ouvi uma frase esses dias que eu estava conversando com uma pessoa falando o seguinte: cara, eu tô tão triste, sabe? Tão, às vezes, desacreditado nas coisas. Sei lá, se a esquerda ganhar mesmo. Vamos pensar, se a esquerda ganha, leva, sobe. Tive um escândalo de corrupção. Eu perguntei, tu acha que a imprensa vai denunciar? Aí ele me falou uma frase que eu acho que se aplica aqui. O cara falou o seguinte: quem faz a denúncia é quem não tá no bolo. É sempre quem tá fora do bolo. O que tá de fora tá sempre satisfeito. E nesse caso, tá todo mundo de fora. Tá todo mundo de fora. Só tem espaço pro PT. É o governo dele. Um apetite insaciável. Tanto que esse apetite, inclusive, ele pode custar muito mais. Você vê que a Vera Magalhães, ela solta uma nota. Isso que a gente comentou bastante no vídeo ontem, né? Só vou mostrar um pouquinho mais. Ela, não só ela, como todos os jornalistas, sendo questão de destacar como o Lira foi humilhado. Jogada ensaiada do STF, tolhe poder de Lira e alivia cenário para Lula. Para o Dilma, o resultado não poderia ter sido melhor. E aí, sobre isso, estão falando o seguinte: as chances do Dilma e do PT embarcarem numa candidatura contra o Lira na Câmara. Apetite insaciável. Membros da cúpula afirmaram à coluna que consideram um mau negócio comprar briga com o cacique logo de saída. É meio complicado. Além disso, não vem nenhum nome com força para fazer frente a Lira. No mês passado, o PT chegou a anunciar apoio formal à candidatura do Lira. Aliados de primeira ordem de Lula dizem que o presidente eleito também não vê com bons olhos a articulação de um nome contra o presidente da Câmara e quem ainda guarda certo trauma de quando se envolveu na disputa pela presidência da casa em 2005. Ele tá meio traumatizado, mas até fevereiro, tem muita água para rolar. Aqui a nota da Bela Megali. O PT jamais assumiria que eles vão lançar um candidato a partir de agora, que aí o clima de situação ia tomar conta, assim, geral, dentro do legislativo. O clima de situação seria absurdo, uma traição total. Obviamente eles vão ficar trabalhando isso daí, né, na maciota, no escurinho. E aí a matéria da Bela Megali, ela é uma resposta, né? Ela é um complemento da primeira matéria que saiu logo no início da manhã de ontem, lá no Lauro Jardim, que falava sobre lançamento de outra candidatura à presidência da Câmara pode ser nova dor de cabeça para o Lira. Depois dos golpes seguidos que foram impostos a ele, né? Eles preparam mais um golpe, né? Os seus desafetos. O lançamento de um candidato para disputar com ele a presidência da Câmara. Até então, Lira reinava absoluto. Agora, o jogo virou. O PT não admitirá isso publicamente, ao menos ainda, mas já prepara mais pedras para serem jogadas no caminho do Lira. Diz um senador com muito tempo de estrada na Câmara. Ele ainda é favorito para se reeleger, mas o passeio que ele imaginava dar acabou. Vai ter que baixar a bola e negociar com todo mundo. Nesse meio tempo, você vê que o Aécio está falando o seguinte: Aécio defende que PSDB retome identidade de defesa de estabilidade fiscal. Todo mundo sabe que o Brasil vai quebrar. Se a esquerda chegar ao poder, o país vai quebrar. Não tem como dar certo.
Não é torcer pra dar errado. É que não tem. A gente já viu o que aconteceu. A gente já viu o que aconteceu. E tô insistindo no erro. Aí o Aécio, que não é besta. Não é besta. Sabe que, dando esquerda e eles quebrando o país, ficar contra essa turma dá notoriedade. Ganha holofote. Quem sabe a chance do PSDB voltar a brilhar. Voltar a ter espaço no sol. Então você vê que a turma tá aí. Sempre quem tá insatisfeito é quem tá de fora da divisão do bolo. Qual é o ministério do PSDB? Nenhum. Apoiaram, fizeram L. Nenhum. Não tem nada. A turma já tá aí. Tá aí, conversa vai, conversa vem. Conversa vai, conversa vem. O PT tem DNA gastador. E o governo eleito é como submarino. Pode até boiar, mas é feito para afundar. Ontem, a PEC do rombo foi aprovada com 331 votos. Absurdo. Tem que falar sobre isso daí. Conseguiram abaixar para um ano, né? O gasto acima do teto, mas no ano que vem, né, eles ampliam mais um ano e depois ampliam mais um ano. Essa turma é ótima em fazer isso. Isso aqui não assusta, né? Só mostra como realmente é o consórcio. A Folha de São Paulo, que sempre defendeu a PEC do rombo, tratou, né? Meu Deus, com muito amor e carinho todo esse tempo. A Folha de São Paulo escreveu o primeiro texto onde eles se referem à PEC do rombo como PEC da gastança. É o primeiro. Basta escrever um único texto pro Fábio Panúzio falar o seguinte: a Folha de São Paulo se transformou num boletim ideológico do mercado financeiro. Não foi cancelada. O jornal é pago pelos assinantes e não tem o direito de ideologizar conteúdos para servi-los à guisa de notícias. PEC da gastança é desonestidade editorial e intelectual. Paulo Guedes já falou para os deputados que vai quebrar a economia em 2023. A PEC do rombo vai quebrar a economia. Guedes disse a parlamentares bolsonaristas que a aprovação da PEC do rombo fará com que a economia brasileira mergulhe na recessão em 2023, derrubando projeções otimistas que ele e a agente do mercado tinham sobre a recuperação da atividade. Guedes recomendou o voto contra a medida que dá folga para o Dilma iniciar seu terceiro mandato. O Guedes, você pode não gostar dele, mas quando ele falou no início deste ano que iriam passar o ano revisando o PIB para cima, ele acertou. Ele agora está falando que ano que vem possivelmente vão revisar o PIB para baixo. Então, ele tem uma grande chance também de estar certo. Aí, você vê como é o consórcio. Não é que é só um complemento porque tem a ver com economia, né? Porque o Haddad que tá na fazenda. A Bela Megali me soltando, tá falando o alerta de um bolsonarista arrependido. Aí eu falo, pô, quem deve ser, né? Sei lá, deve ser o leitor, deve ser um empresário, não sei. A Bela Megali solta uma nota sobre um recado. Na verdade, sabe uma frase que o Haddad ouviu quando ele estava na churrascaria do Julian Lemos. Julian Lemos é um bolsonarista arrependido? Não, ele é um traidor. Julian Lemos, ele traiu o Bolsonaro ainda em 2019. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Arrependido. É um traidor. Ele foi expulso, né, da direita. Foi expulso. Arrependido e foi expulso. Se preparem. O Bolsonaro destruiu o país. Tá doidinho, mas doidinho pra, né? Quem sabe ser indicado aí, que eu acho que ele não venceu nas urnas, né? Acho que ficou de fora. Coitadinho. Coitado não. E aí, gente, falando de economia também, é um escárnio algumas coisas que acontecem no Brasil. Ontem, pasmem, o Congresso aprovou aumento de salário de presidente, ministros e parlamentares a R$ 46.400. Reajuste dado em meio a discussões da PEC do rombo fica entre 37% e 50%. E a polícia que se exploda. E o salário mínimo que se exploda também.
O importante é que o amor venceu. Isso daqui é o maior dos absurdos. R$46.400. Antes a pessoa falava, meu Deus, a galera recebe 30 mil, que já é um salário gigante. R$46.400. Dá pra comer uma picanha, né? Se dá. Sobre isso, quem melhor para justificar do que um deputado? Aqui, ó. Fez o L. Marcelo Ramos. Sabotou Bolsonaro durante anos. Foi expulso do PL. Botaram pra correr, né? Se prepara pra passar raiva. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é... É verdade que... Se você compara o salário deles de 30 mil com quem pede dinheiro no sinal, parece que é muito. Mas se você comparar o salário deles com jogadores de futebol, com Neymar, o Marcelo Ramos é muito mais importante, é muito mais relevante. Marcelo Ramos foi o cara, por exemplo, que criticou a redução do IPI. Do IPI! Para você pagar menos. Ele agiu para derrubar a medida de Bolsonaro de reduzir o IPI. Esse é o Brasil. Intancável. Intancável. Esse é o Marcelo Ramos. Que lindo. Que lindo, hein? É inacreditável como as coisas são. Na calada da noite. Tudo. Assim, não tinha nenhuma notícia, nenhuma coisa assim. Não, estamos aqui discutindo a possibilidade de aumentar salários. Não, pau. 46.600. Lele. Lucrativo, né? Ser político. Aí você vê. Enquanto pra turminha do bem, da democracia, 46.400 por mês. O Dilma planeja Bolsa Verde para a família que cuidar do meio ambiente. Esse valor, algo similar no passado, era mais ou menos em R$300 a cada 3 meses. Dá 100 conto no mês. Aí tá lá, né, prevê o pagamento de uma pequena quantia a famílias em situação de extrema pobreza e que vivem em áreas relevantes para a preservação ambiental. 46 mil para eles. Não, quantia aí, né? 3 meses trimestral, 100 conto aí, pra ajudar, fazer caridade. Mas, ao receber ajuda, para garantir ao menos a sua subsistência com recursos básicos, elas se comprometem a a cuidar da região onde vivem, a utilizar os recursos naturais locais de forma sustentável e a preservar a natureza, além de ajudar no trabalho de monitoramento e de proteção dessas áreas. O amor venceu. O amor venceu. Gente, olha só. Isso daqui é um complicado. Isso é tipo o crédito de carbono. É muito bonita essa história. Só que você tá dando incentivo pra pessoa cuidar. Não é pra desenvolver. Não é pra ampliar a atividade econômica, né? Produtiva. A esquerda fala até que não. Eles acusavam Bolsonaro que a industrialização do país acabou. Isso é uma parte da esquerda. Que não tá preocupada em trabalho. O que ele quer? Não. São medidas que no final da linha travam que a economia cresça. Quem nunca ouviu uma história de alguma cidade do interior onde a galera começa a ganhar uma coisinha ou outra, daqui a pouco você não acha mais mão de obra. Tô ganhando aqui 500 conto. Vou trabalhar pra quê, pai? Às vezes trabalhava o mês todo pra ganhar 500 conto. Tá ganhando 500 pra não fazer nada. Fica em casa, toma uma, né? Tá de boa. Esse tipo de medida só atrapalha. Além do cara às vezes ficar, não sei se vai, você ainda acaba impedindo o desenvolvimento da região. E sobre isso, ontem passou na minha timeline um texto que eu achei interessante, parei para dar uma lida. Falava o seguinte, né? Por que a geração do milênio está desistindo? A turma mais jovem, nasceu no final da década de 90, início dos anos 2000, o jovem místico brasileiro. É um artigo, o cara, ele faz algum questionamento
ele não tem muitas respostas, mas os questionamentos são pertinentes e a gente vê bastante coisa aí que está acontecendo aqui no Brasil, contexto em inglês. Fala o seguinte, ó, com a inflação subindo, a confiança nos governos caindo, a economia global à beira do colapso, pode-se esperar ver as massas nas ruas pedindo a cabeça dos seus governantes. Mas, em vez de raiva e rebelião, vemos principalmente apatia. Turma tá nem aí. Em vez de se radicalizarem, as pessoas estão desistindo. Exatamente a esquerda. Passou a eleição, não tô nem aí pra nada. O jovem, ele tá preocupado com a farofa da JK. A alienação política está em alta. Enquanto as manchetes proclamam desastre após desastre, da pandemia, recessão, apocalipse climático, as pessoas estão perdendo a fé no futuro. Nos Estados Unidos, a confiança do público no governo é menor hoje do que era depois do Watergate. E os americanos estão se distanciando maciçamente da política nas mídias sociais e nas notícias a cabo. Nas democracias do mundo, o comparecimento às urnas caiu de uma média de 80% nos anos 80 para perto de 60% hoje. Mais da metade desse declínio reflete a mudança geracional. Nos Estados Unidos, por exemplo, cidadãos entre 18 e 29 anos geralmente apresentam uma taxa mais de 10 pontos menor do que aqueles com mais de 30 anos. Um padrão semelhante está ocorrendo nos Estados Unidos. À medida que a apatia aumenta, os eleitores jovens tendem a favorecer candidatos mais extremistas ideologicamente, como Bernie Sanders. É um extremista, assim, é extrema esquerda, da extrema esquerda comum na raiz, é pesado. O que é que tá acontecendo no Brasil? Cabelo azul, meu Deus, é de boa os dias, né? Cabelo azul é normal, você não ainda fala, ainda se duvidar tá de boa. Seria uma coisa se as pessoas simplesmente se desligassem da política, mas também estão cada vez mais saindo da economia. Aí dá exemplo no Japão, né? Uma galera que chegou num tempo, tava nem aí, né? Não quero esse trabalho, essa rotina. Não, aquela galera que diz, não preciso de dinheiro, eu quero ter mais uma qualidade de vida. Aí fica com aquele papinho mole, no fim do dia fica morando com o pai, passa o tempo todo viajando, né? Com o troco que tem, vai nas festas, nas baladas que der, jogando videogame e praticando hobby. Tem família? Não. Tem filho? Não. Mas tá aí, né? Tá se conhecendo, tá em busca do seu interior. Ultimamente, um fenômeno semelhante se espalhou entre os países da Ásia, incluindo os comuns, né? Onde a geração do milênio abandonou o esforço em favor de ficar deitado. É impossível imaginar uma sociedade futura em que uma pequena elite hiperprodutiva entrega comida, moradia e prazer aos plebeus, né? Desempregados e desmotivados. Os super ricos, eles produzem tanto, né? Tanta automatização, robôs, inteligência artificial, etc. Que, cara, tamo aqui, né? Uma rendinha. Fica em casa aí, comprar um McDonald's e fica de boa. E ele diz que, fala, nessa ideia tem ampla aceitação entre oligarcas, né? Turma aí, principalmente das Big Techs. Aí ele fala o seguinte, né? Todos os outros subsistirão cada vez mais com alguma combinação de trabalho temporário empresarial e ajuda do governo. Alguns podem chamar isso de socialismo, mas está mais próximo do admirável mundo novo, não é? Isso aqui a turma realmente são os wokes. O cara até fala o seguinte, ó, os marxistas e social-democratas, quaisquer que sejam suas falhas, tradicionalmente, eles celebram o trabalho. A turma da esquerda hoje que tá aí, essa turma woke, bem progressista, né, faz o L, esquece trabalho. Onde é que a gente vai parar? E ele termina falando, ó, no futuro, as massas descontentes poderão viver mais como prisioneiros do que como cidadãos. Sem vontade e capacidade de criar novas riquezas, podemos nos ver reduzidos a lutar como cães de ferro velho pelas sobras de um mundo diminuído. É o cenário que as coisas estão indo. E aí, quero mostrar aqui para vocês bem rápido. Esse vídeo aqui chamou muito minha atenção. Deixa eu botar ele aqui na tela. Se liga nisso daqui. Cadê? Aqui. Se liga aqui. Vou tirar o som. Só para vocês sentirem. Vou botar aqui do início. Ó. Será que tem gente? Aqui na Argentina. Será que tem gente na rua? Será que tem gente na rua?
esse é só um vídeo. Tem mais. E tem uns vídeos que, rapaz, assim, é assustador. Você vê uns viadutos que não cabe mais ser humano. Aí eu te pergunto, isso aqui na Argentina, a coisa lá tá boa? Não. Tá um caos? Tá. Economia em frangalhos. Mas a população não consegue aplicar essa energia para resolver os problemas. Qual é a solução? Eu não sei. Como fazer que essa quantidade de pessoas, ao invés de ficar, ganhar uma Copa do Mundo, fala, não, vamos tentar resolver aqui, cara, vamos tentar que isso dê certo. Tentar realmente conquistar uma independência financeira. Não é pra ter Ferrari, não é pra ter nada. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, ainda que gosta de comprar uma coisa aqui e outra, que todo mundo tem um hobby, tem uma coisa que gosta, no final do dia, das pessoas mais à direita que eu converso, normalmente é um padrão. A pessoa até pode gostar de roupa, etc, tudo mais, mas não é uma grande preocupação. Ah, porque eu quero ter roupa, porque eu quero ter isso, quero ter aquilo outro. Não, parte do tempo a pessoa quer ter só, sabe, um pouco de paz, tranquilidade, poder seguir com a vida dela, numa boa, assim, sabe? Não viver muito no aperto, poder dar educação pros filhos, ter umas coisas, poder comer bem. Não é comer em restaurante, não, comer bem em casa, sem muita preocupação. Chegar no mês e não ter que ficar fazendo na matemática, será que vai fechar a conta? É só isso. Do mesmo jeito que a Argentina, a turma não consegue sentar para resolver, você vê que no Brasil, a direita no Brasil, ela até tem força, uma força assim assustadora. Nunca se viram tantas pessoas nas ruas para apoiar um presidente eleito como nós vimos ao longo desses 4 anos. Nunca se viu isso. Nosso questionamento é, tá, mas e agora? Independente de qualquer coisa, independente do que acontecer, como manter isso? Independente de como manter, não é como manter, como ampliar. Como ampliar isso cada vez mais? Como chegar cada vez a mais e mais pessoas, a mais e mais pessoas, a mais e mais pessoas. Esse dia eu até vi um recorte, eu não lembro quem foi que estava falando o seguinte, que você não poderia meio que reclamar de algumas coisas que a esquerda está fazendo, se na sua própria casa, sei lá, seu filho é banda voou, tá daquele jeito, não faz aquilo outro, se você não consegue tomar conta da educação do seu próprio filho, quem vai olhar para o outro lado? Então temos que, cara, cada vez mais focar, sim, quem tá perto, trazer o vizinho que ainda não entendeu o que é que se passa no país, o que é que se passa no mundo, e tentar engajar essas pessoas, engajar pra valer, falar, cara, é isso que está acontecendo no mundo, é isso que está acontecendo no Brasil. Independente de qualquer coisa, 2024 teremos eleições. Acabar de jeito nenhum o Brasil vai. Essa é uma coisa que eu acho, com certa certeza. Mas que o cenário tá bem complicado. Ou se tá. Enfim. Vamos continuar acompanhando. Vou mandar os vídeos do vídeo de hoje lá no canal Telegram. O link tá aqui na descrição. Vamos ver o que é que pode rolar aí também, né? Acompanhar hoje aí, no que daí vier. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo. Com fé em Deus. Eu espero poder te ver amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!